Legal, muito mais está no ar. Boa tarde para todo mundo. Vai ser boa, viu? Esse começo eu garanto. No programa de hoje vamos falar sobre cores, tendências 2020 e 2021. Sobre esse assunto, vamos conversar com a consultora de imagem Juliana Kumamoto. Esteve aqui há um ano, hein? Tá voltando para dar as dicas desse início de verão. Olha só, e com exclusividade vamos acompanhar a movimentação das eleições de 2020 nos Estados Unidos. É isso mesmo. Parece pretensão, né? Mas não é não. O Samuquinha vai mostrar tudo pra gente daqui a pouco. Como é que tá o clima lá em Washington. Você vai conferir, hein? Tem música, informação e muito mais. Senta, fica confortável. Bom início de tarde tá começando e eu quero estar com você. Vamos lá? Olha, para não perder aqui o ritmo, a gente vai começar com música boa e de qualidade. Vamos ouvir a dupla sertaneja Jorge e Gabriel. Vamos lá? Já que voltou com seu ex, poderia ao menos esconder as vigas dos nossos amigos pra não chegar nos meus ouvidos. Mas é que eu fiquei sabendo, tomara que você sofra, encontre ele com outra e que você se arrependa amargamente e que sinta muita, muita, muita saudade da gente. Não tô te desejando mal, você não percebeu. Eu só tô te desejando, eu não tô te desejando mal, você não percebeu. Eu só tô te desejando, eu só tô te desejando, eu só tô te desejando, eu. Fiquei sabendo, tomara que você sofra, encontre ele com outra e que você se arrependa amargamente e que sinta muita, muita, muita saudade da gente. Não tô te desejando mal, você não percebeu. Eu só tô te desejando, eu não tô te desejando mal, você não percebeu. Eu só tô te desejando, 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 eu. Eita, que esses caras fazem a diferença nas músicas aí das noites e das festas aqui de João Pessoa. Agora a gente vai falar sobre as cores que estão bombando e as que vão bombar no próximo ano, né? Esse ano que está saindo, Deus quiser, vai embora logo e levando essa pandemia. Mas a gente vai conversar agora com a consultora de imagem Juliana Kumamoto. Ela vai nos contar das novidades. Boa tarde, bom demais ter você aqui, viu? Boa tarde, Gerardo. Me fala aí, o que é que tem de novidade nas cores? Olha, a gente tem sempre uma empresa, né, algumas empresas por trás que trazem essas tendências para a gente em relação a cores, tendência de cores. E a grande empresa que eu tomei que a gente tem como referência dentro não só da consultoria de imagem, mas também de todas as empresas que trabalham com cor, Sim. Tá? Então, a Pantone, ela traz já essa previsão de cores e meio que dita as regras, tá? Que são as cores que a gente vai encontrar nas lojas, né? Isso, com roupas exatamente. Que seguem uma tendência disso aí. Não à toa, essas cores são lançadas, já se despertam através de semanas de moda, especialmente a Semana de Moda de Nova York, né? Que é onde essas grandes, tudo, né? exatamente, essas grandes metrópoles são essas que trazem e ditam, vamos dizer assim, as cores que já começam a se manifestar, não só no outono e inverno, né, que é a campanha Isso. que eles estão trabalhando para lá, mas aí já dita mais ou menos esse finzinho de 2020 para 2021 também. Muito bem. Aí, de novidades das cartelas que a gente estava praticando até agora, tem alguma cor que entrou em cena aqui?
Então, a gente procura entender essa questão das cores que aparecem, como se manifestam através do espírito do tempo. Sim. E como é isso, Gerardo? Então, cores que a gente está precisando no momento. Então, a cor do ano de 2020 foi o Classic Blue, que está presente também nessa paleta 2020-2021. Sim. Do Estão outono e aparecendo inverno. algumas imagens aí, mas está tão Isso. rápido que as pessoas talvez não Eu vou estejam pedir se para ligando. colocar Eu queria naquela que imagem. voltasse. Isso, tem uma imagem que aparece 6 cores. Tem essas cores, são 10 na verdade, tá? Que se manifestaram na Semana de Moda de Nova York. E tem uma imagem que aparece justamente o Classic Blue. É o azul clássico, não é essa ainda, não, é essa uma que outra que aparece está com 6. 6. Sim, Isso, essa ó, tá daí. vendo? Ó? Para aí, Então, por favor. o Classic Blue aparece, né, se manifestando, claro, porque foi a cor desse ano. Sim. Então, como é que essas cores surgem, Gerardo? Estão vendo o que é que a gente está precisando. Então, a gente está precisando aterrar um pouco mais, se tornar uma coisa mais atemporal, que se sustente, Sim. que tenha personalidade também. Então, essas cores que vieram até, vamos dizer assim, da campanha anterior para essa campanha, alguns tons terrosos ainda continuam, tá? Sim. Como o Amber Glow, por exemplo, que é esse laranja aí um pouco mais terroso, tá? Mas veja que tem algumas cores mais picantes também, vamos dizer assim, que é o samba e esse amarelo um pouco mais ácido, Isso. que seria essa cor aqui. Então, me fala uma coisa, a pandemia influenciou nessa escolha? Sempre influencia, Gerardo, porque essas cores, elas se manifestam justamente através do espírito do tempo. Então, essas cores são cores que a gente está precisando. Às vezes, cores um pouco mais que nos aterrem um pouco mais, Sim. que remetam ao sustentável, mas que remetam também à temporalidade, trazendo um pouco mais também de personalidade e funcionalidade. Muito Então, bem. Sem sombra de dúvida, a pandemia influencia sim. E aí, eu tô vendo aqui que você já tá com esse tom aqui meio... Sim. Não, tá com um fúcsia, sei lá, rosa. Isso, é né? um fúcsia. E esse rosa aparece nas cartelas ou é porque você ainda tá com Não. a cor do antes? É importante lembrar que a gente, né, você já conhece meu trabalho dentro da análise de coloração Sim. pessoal, que a gente Nem não tudo quer... se encaixa, né? Nem tudo se encaixa. E como isso a gente consegue transferir essas cores para o nosso estilo pessoal? Então, eu sei minha cartela que é inverno escuro, eu sei o que me representa e o que eu gosto. E aí, na verdade, isso aqui é uma ferramenta. As cores que estão Sim. na moda é para a gente se sentir também incluído e a gente usar o que a gente quiser. Então, a cartela não é para aprisionar. Então, a gente vamos dizer assim, se apropria dessas cores que estão na moda para a gente atualizar um pouco mais também o nosso estilo. Trocando em miúdos, é assim, eu tenho a minha paleta de cores, que são as que dão certo com minha pele, né? Sim. E aí que dão luminosidade, que a gente fica melhor, Sim, ganha gás rejuvenesce. mesmo. E aí a gente olhando para aquelas cores que estão sendo ditadas, né? Como Sim. no auge, a gente tenta se encaixar, se existir uma cor que nos beneficie. Que nos beneficie e que a gente goste. Antes de isso. tudo, que seja Antes parte... de qualquer coisa, Isso. tem que gostar mesmo. Tem que gostar. Por exemplo, eu não era uma pessoa desse amarelo aqui. Sim. Esse amarelo não é um amarelo Não muito faz parte fácil. Faz parte da minha paleta, faz super parte da minha paleta. Né? Porque você tem cabelo preto, tem uma coisa aí que né? dá certo. Só que realmente. assim, é uma cor realmente que traz muita energia. Mas Isso. hoje eu gosto bastante dessa cor. Só é difícil de encontrar nas roupas. Isso, tá? é verdade. Mas é uma cor que eu gosto. E essa aplicabilidade, Gerardo, pode ser não somente, veja, eu tô com um delineado azul, você que está perto aqui vai eu tô conseguir me olhando. ver. Não sei se a câmera vai conseguir mostrar em algum Vai, detalhe, ele vai por aproximar. exemplo. Ele pode só dar um... né, conseguir aproximar. Então, por exemplo, eu gosto de usar cores na minha maquiagem. Algumas pessoas podem simplesmente não Será gosto de usar vantagem em essa relação cor. aos homens, né? Porque sai com esse azul aí, a gente não vai botar um delineador. Não bota nem o delineador, quanto mais Sim, o azul, né? Bem, quem dirá alguns usarem até um corretivo, uma base que fosse necessária, mas a gente usa as ferramentas que a gente tem. Muito bem, muito bem. Você falou agora em base, porque aí passa para maquiagem, porque a gente olha essas cores, elas, em geral, as pessoas quando olham, pensam só na roupa, né? Sim. E necessariamente não é só roupa, Não. né? Tem muito da questão da cor do cabelo, da cor da pele, da pele que eu digo, da maquiagem. Isso. E aí entra também essa paleta de cores aí na maquiagem? Com certeza, Gerardo. Então, é aquela coisa, a gente pega as cores e se apropria para usar de uma forma que seja
personalizado e único. Pode não eu estar gosto na roupa, muito mas está dessa na cor. maquiagem, Por exemplo, né? essa é uma cor que está bem na minha paleta, não representa exatamente, não está fidedigno com a cor da imagem, Sim. tá? Então, mas assim, se eu gostar dessa cor e estiver na minha paleta, é joia, é 10, é perfeito. Mas se ela não tiver, não tenha medo de usar essas cores. Por exemplo, essa cor não está de jeito nenhum na minha paleta. Sim. Mas se eu gostar de uma roupa e se eu amar aquele corte, aquele design, textura, volume, e tiver nessa cor, não tem problema. Só lembre de realmente neutralizar o efeito negativo da cor com maquiagem. Ô, Juliana, nem sempre a gente gosta da cor. E parece que quando a gente não gosta, essa cor não dá muito certo na gente. Sim. Porque a gente não se enxerga bem porque está usando uma cor que a gente não gosta. Isso. Faz sentido isso aí? Faz sentido, com certeza. E dentro desse estudo que eu já venho sempre me aprofundando, é que naturalmente, Gerardo, a gente já usa cores que estão na nossa coloração, porque a gente se reconhece quando a gente se vê no espelho. E dentro da teoria da cor, isso é visto. Lá na escola Bauhaus, alemã de design, foi visto, né, o Johannes Itten viu que os seus alunos já usavam naturalmente cores que complementavam, né, nas obras, cores que já eram da sua própria coloração pessoal. Sim. Olha só, eu olhando aqui a grosso modo, eu gosto dessa cor, eu gosto desse cinza. Sim. Esse daqui, eu acho que dá certo com... que assim, ó, parece que combina com a minha cor. Sim. Esse daqui também vem. Mas o verde fica aqui no meio do caminho. Tá aqui no meio. Né? E essas daqui de jeito nenhum. E eu vou te falar, Gerardo, às vezes tem cores que são da nossa paleta, porque imagine, bilhões de seres humanos reduzidos a 12 cartelas. Eu seria muito injusta de falar, né, e incorreta, na verdade, de dizer que todas as cores da tua paleta te favorecem. Sim. Nem todas, tá? Então, por exemplo, essa cor aqui pode até te favorecer, mas se ela não te representa, tudo bem. Só que lembra do movimento intuitivo que você acabou de fazer aqui, foi justamente separar as cores mais frias dessas cores que eu coloquei aqui em cima. E as cores frias são as minhas cores. São, né? as suas cores, frias e escuras. Olha, agora eu sinto falta, né? Preto e branco. Preto e branco, pois é. Então aí a gente já pode Queria chamar passar para o próximo quadro, para a próxima outro cartela, quadro, por favor. onde tem também, né, cores, não essa, pronto, aqueles 6 com essas 4, juntam as 10 cores, que são as cores base, vamos dizer, de cor zona mesmo, que a Pantone traz. Daí eu só não outro... gosto dessa cor aqui, meio pastel, Sim, sei lá. isso. Quer dizer, eu não gosto não, mas fica bem em mim. Sim, né? Eu uma gosto cor do um pouco mais vermelho, suave. né? Que não é fácil de Pronto, usar. aquele ali é o Ultramarine Green, que é justamente o quê? É Esse um daí. verde azulado. É, O verde azulado super favorece as pessoas que têm uma coloração de pele mais fria. sim. Vamos à próxima cartela, por favor? Isso. Aí a próxima cartela, esses 4 são os neutros clássicos, porque a Pantone traz 10 cores, tá? De base, porém ela não esquece dos neutros clássicos que compõem todas essas cores para o ano de 2020 e 2021. Esse palha aí, nem pensar comigo. Nem pensar. O resto todo entra na Sim, minha. sim. Esse aqui, esse oliva, né? É uma oliva, cor aliás. muito bonita, é uma cor que É assim, linda, eu sou né? fantástica, assim, sou fissurada nessa cor, sou muito fã dessa cor. Mas Então, ela tá na sua paleta? ela não tá na minha paleta, mas eu uso. Eu uso porque se não tá na minha paleta, eu jogo uma maquiagem e tá tudo certo. Muito bem. Vamos à próxima? Próxima. Isso. Né? Então a gente volta aí para essas tonalidades, tá, Gerardo? Dessas Sim. cores que a gente tem, né, como opção para realmente assim, como uma ferramenta para atualizar o nosso estilo. Muito bem. Olha, é incrível. As pessoas às vezes se perguntam que conversa é essa de cor que favorece, mas tudo faz um sentido tão grande na hora que a gente começa a conversar. Quem está em casa deve estar assim. E a minha, né? E como é que eu fico bem? Aí surge logo umas dúvidas, né? Primeiro tem que ser intuitivo, né? Aquilo que você gosta tem muita chance de ficar bem em você. Sim. Não é? Sim. Tem chance, não quer dizer que fique não, né? Não, é verdade. Porque às vezes, e isso acontece com certa frequência, as pessoas não sabem exatamente o que é que lhe cai bem, fica na dúvida, gosta da cor, mas quando vai colocar no visual ali, Sim. fica meio complicado de ser resolvido. E também vem o problema da roupa, né? Que roupa é essa? Como é que você vai usar esse vermelho? Né? Tem Não dá construções sociais também, através do tempo. Como são essas construções sociais que são feitas em relação às cores, por exemplo. Se eu te perguntar, Gerardo, qual o significado do preto?
Qual é o significado que vem na tua cabeça? Vou dizer agora. Alguns significados. Eu vou dizer os bem básicos, viu? Pode jogar. É que todo mundo faz. Preto que emagrece, né? Aí, preto tem um certo estilo forte. É chique, né? Tá. Você não peca. Sim. Né? Que é outro detalhe, que a pessoa que é tímida, às vezes não quer aparecer muito, chega de preto, por isso que tem a história do pretinho básico, né? Pretinho básico, com certeza. Por aí. Aí o preto significa luto, o preto significa... Isso. Então veja, olha quantas construções sociais a gente trouxe através de apenas uma cor aqui. Isso. Que é realmente uma das cores mais polêmicas quando vai se tratar de análise de coloração pessoal. Mas eu tenho uma pessoa que me diz assim, se for de preto, ninguém vai perceber não. Porque preto é para poder a pessoa ser notada ou não ser notada. É uma coisa ali muito discreta, né? Porque o preto puxa para discreção, né? Então, se você quer, num evento, se expor ou pontuar de uma forma assim muito marcante, não precisa ir de preto. É preciso ir com uma cor que realmente faça a diferença. Sim, né? que são as cores premium, né, da paleta, que eu chamo. Porém, Gerardo, assim, tem pessoas que seguram o preto muito bem na sua coloração e já tem pessoas que ficam com uma beleza um pouco mais apagada, derrubada com o preto, tá? Nesse sentido de descrição e adequação numa situação para não errar, a melhor saída é usar azul marinho. O azul marinho é uma cor muito mais equilibrada do que o preto. E tem uma abertura, né? Então assim, é uma cor que é tradicional, é uma cor aconchegante, tá? É uma cor que passa muito bem na maioria das pessoas, porque é uma cor equilibrada em suas características. Então, o recado que eu posso dar para as pessoas em casa é: substitua o quanto mais você puder o preto pelo azul marinho em situações que você até tiver dúvidas. É verdade, é verdade. Sabe que uma vez Suênia Cabral, que também faz esse tipo de trabalho que você desenvolve, disse: você não é para usar preto. Eu disse: rapaz, eu gosto tanto de preto. Né? E teve uma época que eu usava muito preto, porque era a história de esconder, né? Sim. Ficar mais magro, ficar mais ali e tal. E tá pronto para qualquer ocasião. Sim. Né? Que não seja a praia, né? É verdade. Mas ir para um almoço tentando de preto tá legal. Se chegar num coquetel de preto tá chique, né? E você tem no mundo jurídico, que eu trilho muitos mundo jurídico, a gente volta para aquela paletinha lá dos neutros. Não é? Né? Porque assim, mundo jurídico, quando a gente pensa em cores, Gerard, a gente pensa também na formalidade e a informalidade que essas cores isoladas e combinadas têm. Tá? Então, quanto mais cor de quantidade num look, mais informal você parece. Quanto menos cores combinadas, mais neutro a tua paleta, mais formalidade. E aí eu vou pegar um gancho em relação a essa questão de usar preto ou não usar preto. É uma desconstrução que eu faço muito grande. Você pode usar, está autorizado a usar qualquer cor que você desejar, estando ela na sua paleta ou não. Mas lembre-se sempre que as cores da tua paleta são as que mais vai valorizar a tua beleza. Mais te coloca melhor, né? Mais te eleva, né? E assim, aí quando a gente passa na nuance da preto emagrece, não é somente o efeito da cor que emagrece. A cor tem um efeito óptico, claro que cores escuras retraem, por isso que o pessoal pensa muito preto e emagrece, mas não necessariamente. Existem outros elementos de design que a gente tem que contar, porque a roupa não é só cor. Isso. Então ela tem um design, ela tem um tecido, ela tem um corte, ela tem um volume, ela tem uma textura. Então isso tudo é que vai contar para o resultado final. Muito bem, olha só, a gente vai sair daqui um pouquinho do estúdio, vai agora no estúdio da Band News FM para conversar com o Yuri Queiroga. Yuri, você já sabe a sua cartela de cores, qual é? Rapaz, acho que ainda não, viu? Tá na hora, viu? Já passei, foi da hora de definir, conhecer, né? Eu posso chutar? Muito bem. Vai lá. A Juliana quer dar a dica, você aqui agora. Eu vou dar a dica, eu acho que, Yuri, você deve transitar muito bem entre o preto e o branco, não é não? Nem tanto, eu acho que tem muito do verde também aí. O verde. Acho que tem. Por razões clubísticas. Olha aí, tu tem uma razão, né? Razões de Souza Razões de Souza Esporte Clube. Muito bem. Qual é a boa nova de hoje? Qual é a notícia de hoje? Pois bem, Gerardo, boa tarde para você, boa tarde a quem está acompanhando aqui ao programa Muito Mais. Tá começando nesta semana, mais precisamente hoje, o inquérito sorológico que foi anunciado pela Secretaria de Saúde do Estado para mapear a situação
principalmente de crianças e adolescentes que moram em casas com pessoas que fazem parte dos grupos de risco para o contágio pelo coronavírus. Esse inquérito sorológico vai ser decisivo para traçar o cronograma de retorno às aulas presenciais da rede estadual de ensino. Nessa primeira semana, mas só vale lembrar que esse inquérito sorológico não vai ter somente essa finalidade. Sim. Essa é uma das, mas não é a única finalidade do inquérito. Nessa primeira semana vão ser feitos testes rápidos em alguns bairros de Campina Grande, os bairros do Zé Pinheiro, também do Catolé, além de 1.200 testes que vão ser feitos em 35 cidades de todas as regiões aqui da Paraíba. Vão ser 525 cidades, vão ser 525 testes que vão ser feitos somente ali na região de Campina Grande e 9.200 testes que vão ser feitos em toda a Paraíba. Não vai ser aquela testagem em massa, vai ser mais por amostragem, mas esse inquérito, a partir desses resultados, a partir também de resultados qualitativos, ele vai balizar algumas ações como a volta às aulas na rede estadual de ensino e também a flexibilização de outras atividades. Sim. Esse inquérito sorológico deve durar aproximadamente uns 2 meses, né? O resultado deve ser divulgado apenas no final do ano ou já no início de 2021. E está sendo feito pela Secretaria de Saúde junto com as gerências regionais em todo o estado. O que quer dizer que não voltaremos às aulas presenciais esse ano, né? Na rede estadual de ensino, bem não. Provável que não. Muito bem. Muito obrigado pela sua participação, viu? Valeu. Até já. Olha só, a gente vai ao intervalo comercial e volta já com mais Juliana Kumamoto, daqui a pouco com o Samuquinha, diretamente de Washington, contando como é que está sendo o dia de eleição, o dia do Biden ou Trump, lá nos Estados Unidos. A gente volta já. Olha, e a gente está voltando aqui agora para conversar com você, o que está em todas as televisões do Brasil, né? Sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, dia de eleição. Eleição assim acirrada, com Biden e Trump, o presidente Trump, disputando a presidência dos Estados Unidos, a maior potência mundial. Olha só, a gente vai conversar com o Samuquinha, que está sempre com a gente aqui, ele está lá em Washington agora, passeando onde pode passear, né, Samuquinha? Olá, Gerardo Rabelo, a todos os telespectadores da TV Band Manaíra do programa Muito Mais. Estou aqui em Washington, D.C. Eu estou aqui no Black Lives Matter Plaza, né, um lugar que ficou bastante conhecido depois dos protestos após a morte do George Floyd. E Sim. Aqui está reunida a imprensa internacional, pessoas do mundo inteiro, apoiadores também do Donald Trump, apoiadores do Joe Biden, todos estão aqui na expectativa para saber quem será o próximo presidente dos Estados Unidos. Ou o Trump vai se reeleger, ou a Casa Branca terá um novo morador, o Joe Biden. Me fala uma coisa. Me fala uma coisa. Você, pessoalmente, percebe, sente o que exatamente em relação a essa disputa? Vai dar Trump ou Biden, na sua opinião? É muito difícil dizer, porque em 2016, as pesquisas e a imprensa mostrava que a Hillary Clinton iria vencer as eleições. Mas não, deu o Donald Trump em 2016. Então, isso pode acontecer novamente. As pesquisas mostram o Joe Biden na frente, todas elas. Mas só iremos saber ao final do dia. Até ontem, quase 100 milhões de americanos já teriam votado pelos Correios. E hoje, espera-se também as eleições daqui desse ano vão bater o recorde de pessoas votando, porque aqui nos Estados Unidos o voto não é obrigatório. Você não tem a obrigação de votar como no Brasil. E aqui o sistema de eleição não é um sistema do voto direto como no Brasil. Pois é isso. Você vai lá... Mostra a gente aí, porque hoje as televisões do Brasil estão tentando explicar isso. Eu já entendi, mas tem muita gente que ainda está na dúvida, né? Como é que ganha e não leva, né? Essa é a primeira coisa. Porque, como você falou aí, a Hillary Clinton, em 2016, venceu, mas não levou, né? E aí, explica isso aí, como é que é. Ela teve a maioria dos votos populares. Isso.
Eita, será que caiu? Travou. Enquanto tá voltando aí a conexão foi perdida, viu? Então, voltou. Voltou, mas ficou. Calma. Deixa eu não, pronto, já tá. Pronto, pode falar. Pronto, é que a internet, tem muita gente aqui, a conexão aqui, pode ser que tenha sofrido um pouco. Isso. Mas vamos lá. A Hillary Clinton obteve a maioria dos votos populares, mas não venceu. Porque como é que é o sistema aqui? É muito diferente do Brasil. E o candidato que ganhar naquele estado, ele leva todos os delegados. Isso se chama o colégio eleitoral. Então, assim, na Califórnia, quem obter mais votos não vai levar o número de delegados proporcionalmente à sua votação. Não, Sim. vai levar todos os delegados. Então, é muito importante que o candidato ganhe naquele estado. Mesmo que ganhe apertado ou com a diferença grande, não importa. Ele vai levar todos os delegados. É tipo assim, você vota para escolher os delegados que vão votar por você, que é o peso do voto de cada estado. Isso. E cada estado tem um número X de delegados, não é isso? Justamente, vai depender do número de habitantes. Então, Isso. cada estado, o número X de delegados corresponde ao mesmo número que esse estado tem na Câmara dos Representantes. Tipo, no Brasil, cada estado tem um número X de deputados federais. Isso vai ser de acordo com a população. Aqui também é do mesmo jeito. E hoje também está sendo votado para renovar as 435 cadeiras da Câmara dos Representantes e também 33 cadeiras do Senado aqui dos Estados Unidos. São 33? Tá grande, me perdoe aí você se eu não ouvi bem, mas tem gente tocando instrumento, caixas de som, pessoas gritando, sabe? Então me perdoe aí qualquer falha que houver de comunicação. Tá tudo tranquilo. Aí eu só querendo voltar, quantos senadores são? Aqui tem cerca de 100 senadores, mas hoje vão se renovar 33 cadeiras. Ainda assim, né? 100 senadores para os Estados Unidos, que é muito maior do que o Brasil, tem muito mais estado que o Brasil, realmente é pouco ainda. Mas vamos em frente. Onde é que está a Casa Branca aí, que eu não estou enxergando? Dá para ver daí? Eu vou ver se eu consigo virar a câmera, não sei se é possível aqui pelo Skype. Não, eu acho que tem sim como virar. Certo. Olha aqui, ó. Aqui, Sim. a Casa Branca, Gerardo, tá ali onde o meu dedo tá apontando. Sim, e agora vendo. tem esse mural gigante, cartazes, é muito difícil de ver. Mas é verdade que uma área muito grande foi cercada no entorno da Casa Branca que não permite chegar ninguém lá em frente hoje, né? Isso, nenhum acesso perto da Casa Branca, nenhum acesso. Esses hotéis aqui, dessas ruas de frente para a Casa Branca, muitos com tapumes e madeira. Lembra quando eu fiz aquele vídeo sobre os protestos da morte de George Floyd? Sim. Mas aqui tá tranquilo, agora tá bem pacífico. É até um pouco impressionante, porque a gente imagina que o bicho ia pegar. Eu acho que ainda vai, mas isso só à noite. Só à noite, quando a coisa esquentar mesmo, né? Nossa, agora vai até tá que muito horas, tranquilo. Samuquinha? Vai até que horas aí a eleição hoje? Vai fechar à noite e acredito que por volta das 8, 9 horas, agora me falha a memória, mas é hoje à noite que encerra. Hoje eles estão votando presencialmente, mas quase 100 milhões de votos até ontem já tinham sido enviados pelos Correios. Agora sim, Gerardo, eu vim preparado, eu tô até de tênis, que eu digo, se tiver um corre-corre aqui, a gente sai correndo, pernas né? pra que te quero. E você tá preparado fisicamente para esse pega aí que vai ter? Rapaz, a gente tem que estar. Eu já fiz reportagens policiais em tiroteio, com colete à prova de bala. Então, assim, essa questão da adrenalina, do perigo, corre nas veias do jornalista, de quem é repórter de rua. E eu acho que isso nos move. Então, pessoas dizem, poxa, tu vai pra lá e se tiver spray de pimenta, gás lacrimogênio, quebra, empurra, eu digo, eu vou estar no meio. Vou estar lá para mostrar, mas a imagem é prioridade aqui, a informação também. Me diz outra coisa, em ritmo pandemia, tô achando muita gente na rua aí, tô vendo muita gente com máscaras. A máscara é realmente exigida nesse momento de passear? Sim, ainda assim, a máscara é um item quase que obrigatório para você estar na rua, em ambientes aqui como esse. Muitas poucas pessoas não estão usando, mas vai dar consciência, mas não há punição para quem não usar, é mais questão de ter senso
para se proteger e tentar proteger o próximo. O próximo. A gente vê as pessoas obedecendo mais aí, viu? Agora mesmo passou só um homem sem nada. Me Sem fala outra máscara, coisa. Como sim, é na sim. sua visão o tratamento de Trump para uma pessoa como você aí nos Estados Unidos? Aqueles que são de fora, que vão morar e que estão passando uma temporada aí. Ele tem uma visão simpática, porque a gente escuta muita coisa, vê muita coisa na imprensa, mas bom é saber com quem está vivendo esse momento, quem está realmente sentindo na pele essa convivência. Então, a questão é assim, o perfil do Trump é bem parecido com o perfil do Bolsonaro. Sim. Ou você gosta ou não gosta. Ele tem aquele público fiel, né, que o segue, que o defende, seja nos seus comícios, seja em redes sociais. Tem aquela parte da imprensa aqui também que é como no Brasil, a gente vê muito isso. Então, está muito polarizado, tanto no Brasil como aqui nos Estados Unidos. Não está muito diferente, não. E acredito que aqui ainda a coisa esteja mais quente. A chapa está mais quente ainda, porque o Trump já falou, se perder essa eleição apertado, o resultado for apertado, ele falou com todas as letras que vai aos tribunais americanos contestar o resultado das eleições. O que é algo muito comum para quem perde, né? Todos que perdem geralmente vão apelar pelos tribunais. Samuquinha, eu queria fazer um acordo com você. A gente não tem esse tempo de ficar aqui conversando muito longamente. Mas eu queria fazer algumas imagens que você colhesse para poder amanhã a gente exibir o final do dia, o final da eleição, aquilo que você conseguir aí capturar para poder a gente passar aqui amanhã no programa. Pode ser? Sim, pode ser. Então, eu estava do tempo por aqui. Se começar uma quebradeira, ou eu corro ou eu vou pro meio. então o compromisso está firmado aqui, ao vivo e a cores, viu? Tenha um grande dia, seja realmente testemunha desse momento histórico nos Estados Unidos, que a gente está acompanhando aqui à distância. Amém. Que Deus abençoe a América. Isso. Um abraço forte, querido. Abraço. Obrigado, Paraíba. Então, e a gente volta aqui agora para conversar um pouco mais com a Juliana Kumamoto. Azul e vermelho, essas cores são sempre em evidência nas campanhas eleitorais, né? E aí tem essa história de botar as camisas azuis, vermelho, às vezes amarelo, verde. Nem combina muito com o candidato, ele resolve usar. Não mesmo, não é? né? Exatamente, por isso que inclusive para o meu marido eu disse, olha, esse negócio de usar um verde e amarelo muito forte em você... Não dá certo, não. Vamos botar um amarelo mais apagadinho em você. Porque o sinal das cores, né? Por exemplo, o tom pode fazer a diferença, né? Assim, 10%, 20%, 30%. Já que o partido, né, é verde e amarelo, que não seja aquele verde e amarelo tão puro como está representado ali. Mas jogando o amarelo que está mais na paleta da pessoa, né? Enfim, seja azul, amarelo ou vermelho, que seja um amarelo que o beneficie mais. Isso, a gente está aqui com duas cartelas e está com esses cartõezinhos com as cores, que são as cores do momento, né? Isso. Essas daqui são as cores que estão em voga nas vitrines, o que está se ditando a moda através disso aqui. Mas você está com essas duas paletas aqui. Sim. O que são essas paletas? Aqui, na verdade, são umas ferramentas, né, do meu trabalho, Sim. da análise de coloração pessoal. Essa aqui é a nossa paleta que eu trouxe, tá? Só para né, trazer algumas ilustrações, porque esse material que eu trabalho, Gerardo, por exemplo, a gente tem aqui possíveis combinações de cores. E é exatamente isso que eu queria traduzir aqui. Então, aquelas cores que estão lá na moda, Sim. e não necessariamente, por exemplo, não tenho na minha paleta, eu vou buscar aquele amarelo que tem um amarelo na moda, mas, poxa, deixa eu ver o que é que mais se aproxima aqui dos meus tons. Mas eu estou preocupadíssimo, né? Porque desde esse tempo de pandemia que eu passei a fazer atividade física matinal ao ar livre. Ao ar livre significa levar sol. Aí bota protetor, mas o protetor, ele nem sempre, ele não limita totalmente. E com a incidência, todo dia vai fazendo, você vai pegando uma coloração. Sim. Eu estou super bronzeado hoje, né? Porque também fui à praia ontem, aí exagerei e tal. Aí,
Como é que fica essa paleta né, nesse momento? A cor passa, aqui está na minha paleta, passa a não funcionar legal? Não, Gerardo, porque aqui a gente tem que entender a principal característica de cada paleta. Sim. Isso que você está me falando, a gente mexe no contraste pessoal da pessoa. Então, Sim. por exemplo, o teu tom de pele acaba ficando um pouquinho mais escurecido Mas do dentro que era... daquela... Mas normalmente não foge muito, então não muda. Né? Se a pergunta, né, o resultado que muitas pessoas querem me perguntam é isso. Juliana, se eu me bronzear, se eu tô bronzeada, vai influenciar na minha paleta? Eu digo que não. Porque normalmente é aquele mínimozinho ali, né? Só se você tiver com uma coloração muito distante do que é a tua natural. Eu pensei que eu estava todo alterado, viu? Não está alterado não, fique tranquilo. Ah, que bom. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, essas ferramentas que eu trouxe aqui são ferramentas do meu trabalho, né? Como eu te falei, aqui atrás tem algumas sugestões de combinações de cores e que eu vou traduzir, por exemplo, como essas cores que estão aqui em 2021, como é que a gente pode combinar essas cores? Quais são as mensagens que essas combinações trazem, tá? Então, para a gente combinar cores de uma forma muito, muito assertiva, a gente utiliza o círculo cromático. Então, utilizando o círculo cromático, a gente não erra. Ah, sim, porque certo? você bota no tom de cima e embaixo aparece o que combina. Então, né? vamos lá. Vamos começar pelo começo, pela forma mais fácil de combinar cores, tá? Então, o look monocromático é um look que deixa as pessoas confortáveis, né? Porque sabe que não vai errar. É sempre aquele medo de usar cor e errar, tá? Então, não fiquem muito nesse sentido. Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, duas formas de usar monocromático com cores que estão lá dentro. Então, aqui eu pego o mesmo tom e só vou para o tom sobre tom. Isso. Então, eu vou para uma outra tonalidade dessa cor. Então, por exemplo, essas duas cores a gente pode super combinar, que é o magenta, né? E um rosa que tem aí também. Sim. Tá? Aqui, na verdade, eu peguei o Amber Glow, mas uma representação um pouco você mais... Você falando isso, a gente enxerga essa cor mais forte aqui. Tá? É? Então, é o tom sobre tom. Tom sobre tom é isso. É a gente pegar uma mesma cor e usar ela de uma tonalidade diferente. Ou para mais ou para menos. Ou para mais ou para menos. Mais claro, mais escuro, mais intenso, mais suave, mas não saindo muito dessas cores. Sim. Então, esse aqui seria um tom sobre tom que tem uma mensagem de um pouco mais formalidade e chique. Tá? Agora, aqui, elas não se combinam, mas pode até combinar, né? Porque, por exemplo, essas duas aqui, então, elas aqui têm é o cinza espacial que tá lá nos neutros. Sim. Então, o neutro você pode jogar ele aqui, ó, em qualquer situação. Em qualquer situação. É verdade, não agride. Então, neutro, a cor já está dizendo, ela é tão equilibrada que a gente consegue conversar ela aqui de várias formas, tá? E aí a gente pode, vamos dizer assim, vamos subir um degrau de combinação de cor. Sim. Qual seria esse degrau? Em vez de a gente combinar o tom sobre tom, por exemplo, aqui seria o tom sobre tom desse né? magenta, isso, de um vermelho, um vinho. Então, ele está mais ou menos por aqui, esse tom sobre tom. Vamos pegar as cores vizinhas da paleta. Então, por exemplo, aqui, ó, dentro dessa ideia, eu tenho azul, que eu posso combinar com vinho, que é uma cor uma combinação que eu faço muito, que eu amo. E é muito bonita mesmo. Né? Hoje é muito tá bonita. Aí, hoje eu tô com tá rosa perto, com azul. né? Tô meio que para um Rosa outro e lado, azul, Entendeu? Então eu tenho um vinho com azul, mas eu tenho também o verde com azul. O verde com azul que dá certo. Isso. E tenho também, ó, o verde com amarelo. Eu posso combinar no máximo até 3 cores. Sim, que era outra coisa que eu queria saber. A gente tem mania de só querer combinar com duas, né? Uma com outra. Sim. Mas às vezes cabe uma terceira cabe até, uma né? terceira, sim. Quarta nunca, né? Isso. Não, pode. Tem sim. Tem uma forma de fazer 4. Mas aí é onde tá. Você quer mais informalidade... ou... mais casualidade, ou você quer mais formalidade e de certa forma, elegância também? Mas mais de 3 já é um estampado. Sim, né? ou não. Ou não. Sim ou não. Eu posso, por exemplo, usar uma calça azul. Olha aquele quadro ali de Raul Córdoba. Tá vendo? A gente já tem aqui, o verde, o azul. O verde e né? o azul. Que tá bem aí dentro. Sim. Ainda tem assim, se você for brincar, porque tem um dourado ali, tem um dourado lilás, ali, né? ó, tá vendo? Uma coisa mais, um amarelo um pouco mais apagadinho. Essa forma de combinar cores, Gerardo, é o que a gente chama justamente de estilo. Faz parte do teu estilo colocar tanta cor assim, pra mim faz super sentido, né? É bonito, tô vendo. Seu tá? brinco aí tá então, cheio de cores. Né, tá cheio de cores.
Entendeu? Então eu uso aqui essa meu tênis, se der um close aqui no meu tênis, então... Ele né, deve ter dado, né? A gente tá bem colorido também, ó, no vídeo, porque tá vendo que tem a marca do Muito Mais aí. Eu tô bem Mostra colorida aí mesmo, o sapato né? da Juliana. Ele tá chegando lá. Tem uma estampa, então assim, Quero eu tô ver no até vídeo. combinando estampas diferentes aqui, ó. É mesmo. Olha agora que eu tô Então, vendo, assim, enxergando bem eu esse não tenho esse tênis. problema. Por quê? Porque faz parte do meu estilo ter um pouco mais de criatividade, mostrar essa minha criatividade através das minhas Mas combinações. a pessoa precisa ter personalidade boa, forte, para poder segurar essas misturas, né, Sim, Juliana? sim, tem gente exatamente. que se despenca É. na hora que tá achando que não é ela. E não tem certo ou errado, entende, Gerardo? Sim. Existe o que funciona pra mim e o que funciona pra você. Uhum. Então, pra mim, isso aqui super funciona, tá? Pra outras pessoas Você já vem é com a segurança too maior do much, mundo, já né? é demais. Exatamente. Então, assim, pra mim, eu tô super segura e confortável dessa forma que eu tô vestindo. Me fala uma coisa, aí a gente tá vivendo agora o início do verão. O início de verão a gente pensa logo moda praia. A moda praia pede cores claras, porque é sol, mar, né, tal. Mas tem quem não esteja na cartela com essas cores e tal. Sim. Aí botar um biquíni preto, eu acho que é sensual, é bacana, mas não traduz praia, né? Ou não. Porque tudo pode, né? Aí Então, é tão essa maluco desconstrução que eu faço muito, sabe, Gerardo, no meu trabalho. É de que não tem pode ou não pode. Tem o que funciona para um, o que funciona para outro. O que é bom para tá? mim, o que é bom para... Isso, por exemplo, eu antes de ser mãe, eu era bem mais estampada até nos meus biquínis. Eu conversei com isso, né? Eu estava à procura de um biquíni preto e encontrei semana passada. Então, assim, eu gosto. E aí, o que é que tem naquele biquíni preto para que não fique também uma coisa, um biquininho Aí tem uma preto. fivela dourada, Tem né? uma transparência... Lateral. Tem uma transparência aqui na frente e ele tem um corte que é um biquíni que parece um biquíni meio que dos anos 50. Né? Então tem uma pitada vintage nesse biquíni. Então, ou Isso. seja, eu tornei o preto, que seria básico, em algo interessante através dos descontraído, cortes né? e descontraído. Isso, porque pode quebrar essa sisudez do preto Isso. exatamente com um corte ou numa ousadia, Um corte, né? uma transparência. O preto, realmente, ele é uma cor muito fria e intensa. Então, quando a gente bota esse veste mais toda de preto, traz realmente uma intensidade, fecha, deixa muito formal. Mas se você já deixa uma pele um pouco aparecendo, com uma certa transparência, um tecido mais leve, mais fluido, já quebra aquela sisudez do Tem preto. quem com não certeza. queira usar o preto durante o dia porque acha que é muito forte. Aí estabeleceu que, assim, de tardinha para noite. Existe isso mesmo ou é só conversa mole, né? Quando a gente parte até, por exemplo, daquela situação de casamentos, por exemplo, preto, quanto mais cedo, mais claras as roupas. Sim. Quanto mais tarde, mais escuras as roupas. Isso. Porque mais formalidade também, normalmente, nesse casamento. Geralmente são muito formais os casamentos, de Isso. 8h30, 9 horas da noite, né? Isso. No máximo 9 horas. Exatamente. Então, assim, realmente o preto tem essa leitura, né? Tem a questão da cor escura, ela absorver muito calor também. Isso. Mas... Outra coisa, madrinhas de preto não, né? Tô falando aqui, eu vou dar uma quebradinha para poder a gente dar uma convidada para você que está em casa conferir, é isso mesmo, conferir as redes sociais, a coluna Muito Mais na Band News FM, é isso mesmo, a gente tá lá todos os dias contando histórias, refletindo, aconselhando até. É incrível isso, é um trabalho que a gente tem desenvolvido aqui na Band News FM Manaíra, que tem dado um resultado incrível, que a gente tem tido uma repercussão muito forte, as pessoas têm ligado para dizer, adorei, lembrou de fulano, falou de alguma coisa que me tocou profundamente. E aí, você vai nesse QR Code que está aqui ao lado, ó, aí bota o celular na frente, aí vai dar direto no Spotify da Band News FM Manaíra, com Gerardo Rabelo lá falando na coluna Muito Mais. Vai lá, vai ser muito bom. O QR Code está funcionando super bem. Agora eu quero te dar uma dica. Nós estamos querendo conviver ainda mais com você. Não é nesse momento só aqui do programa, não. Queria que você seguisse o Instagram Muito Mais na Band. É isso mesmo, @ Muito Mais na Band. Vai lá no Instagram e aí coloca no seguir para ficar seguindo. Como você está lá mesmo, né, no Instagram, não custa nada, dá um pulinho no @ Gerardo Rabelo SB, o Rabelo com 2 L's, e também vai nos seguir. É importantíssimo.
Para completar, tem o site gerardorabelo.com.br, viu? Vai ficar antenadíssimo, vai saber das ondas aqui, de cores de Juliana Kumamoto, que está com a gente hoje, mais uma vez, e a gente já agradecendo, porque já a gente tem que partir, porque o tempo urge. Me fala, você disse, não, pelo amor de Deus, por que não, Preto? O que é que acontece, Gerardo? Esse pódio ou pode já me deixa meio trêmula, nervosa. Nervosa, porque quem sou eu, né? A pessoa que adora ser disruptiva em relação às regras. Porém, a gente tem que, no trabalho de estilo e imagem pessoal, a gente trabalha muito com concessões. Sim. Então tá, Juliana, amo essa cor terrosa, não tem na minha paleta, tá? Então vamos conceder nesse sentido, mas você vai ter que fazer isso, tá? Então, não é só meio que simplesmente adotar a cor. Adotar a cor, mas olha, essa cor que não é bacana. Então, assim, essa cor que não seria bacana para as madrinhas, por que isso? Porque o preto sendo uma cor muito fria e muito intensa, acaba criando um contraste muitas vezes ali que a madrinha acaba chamando mais atenção do que a noiva. Então, entenda, quem é a estrela realmente da festa? A noiva. Né? Então, por isso que assim, preto não é tão bacana, porque acaba realmente criando um contraste ali dentro, no altar, onde aquela pessoa acabe ganhando mais atenção do que a anfitriã da festa. Muito bem, eu quero agradecer a sua presença aqui. O diretor já disse que está terminado o nosso tempo, mas é conversa para 1001 noites, Sim, né? eu demorei, a voltar, mas voltei. Vamos voltar mais vezes, a gente vai combinar isso aí, tá bom? Sim. Obrigado pela presença. Olha só, o Muito Mais de hoje está terminando. A gente volta amanhã com toda certeza, 1h40 da tarde, vai ter papo super legal. E você viu, né? O acordo, né, com o Samuquinha. Vamos trazer as notícias de um paraibano que mora em Washington e que está vivendo esse momento de rupturas ou não, né, na política americana com a eleição para o presidente da República daquele país. A gente volta amanhã, 1h40, hein? Eu estou te esperando. Até lá.